com vocês? Olha aqui nós de novo, tá? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal, né? O Mundo de Débora, mãe de 3 meninos, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá aí na cidade de vocês? Aqui tá muito calor, muito calor, muito calor. Agora, gente, é à noite, né? Hoje é segunda-feira e agora já tá bem melhor, já tá bem mais fresquinho, né? Mas durante o dia tem sido muito quente aqui. Eu moro em Palmas, Tocantins, tá? E aqui é muito quente, muito quente, muito quente. Chega essa temporada agora de setembro, outubro. Quando chega em agosto, mais ou menos, chega aquela temporada de vento, de as ventanias. E aí começa assim, na parte da manhã é bastante vento e na parte da tarde esquenta muito, sabe? E aí eu moro aqui na região aqui próximo de serra, aqui rodeada, aqui tem umas serras, tá? E aí tem dia que meu pai eterno começa a pegar fogo aí e pronto. A gente fica sufocado dentro de casa, tá? Gente, hoje eu trouxe vocês aqui comigo pra, assim, porque eu já gravei alguns vídeos, vocês já viram mais ou menos como é que é minha rotina em casa, né? Vocês sabem que a maioria de vocês, né, que já me acompanham, né, sabem que eu tenho 3 filhos, 3 meninos, tá? Sou mãe de 3 rapazes, tá? Fui mãe a primeira vez do meu filho mais velho, que hoje ele está com 5 anos. Eu fui mãe aos 32 anos. Tá? Hoje eu tenho 36 anos, só tenho a carinha de novinha, tá? Mas é mais velho do que pé de serra, tá? Graças a Deus, muito bem vivido, sabe? Tive meus filhos já mais tarde um pouco, porque assim, por opção minha e por algumas situações também que eu passei, tá? Assim, tudo eu digo assim, tudo tem um propósito de Deus, né? Tudo vem no tempo dele, né? Eu já vai fazer 12 anos de casada, tá bom? E aí eu tentei, assim que eu casei, né? Tentei engravidar, só que não foi o momento, sabe? Engravidei, sim, antes do meu filho mais velho, eu engravidei. Só que eu perdi. Eu tive um aborto antes do meu filho mais velho. Diferença de 6 meses, tá? E aí eu quero gravar esse vídeo aqui pra vocês, mais ou menos para falar sobre essa trajetória dos meus filhos, né? Como é que foi, tá? E aí eu tive o meu filho mais velho, eu tive essa gravidez antes do meu filho mais velho, tá? E aí eu tive um aborto, tá? Tava muito animada com essa gravidez, sabe? Quando a gente engravida a primeira vez, a gente ilusiona muita coisa, né? A gente sonha muita coisa, sabe? E eu sempre fui uma menina muito sonhadora, sabe? Desde de criança, eu sempre fui muito incutida com coisa de casa, sabe? Brinquei muito a minha infância de casinha, de boneca, sabe? Então, assim, sempre eu tive aquele sonho em construir a minha família, inteira a minha família, sabe? E aí eu casei, né? Casei e aí demorei um tempo, né? Porque assim, a gente vai dando prioridade a outras coisas e a gente vai deixando certas situações mais pra frente, tá? E aí depois eu engravidei, passou-se um tempo eu engravidei. Aí eu engravidei, perdi, né? Tive um aborto com 10 semanas mais ou menos aí. Gente, é uma dor, sabe? Assim, além da dor emocional, né, que a gente sofre muito, a dor mesmo de um aborto é terrível, sabe? Assim, eu tive 3 filhos, todos os meus 3 meninos, nenhum foram normal, né? Todos foram cesarianos, todos foram tirados. Não quer dizer que eu sou menos mãe ou mais mãe, né? Então, assim, cada um, né, tem a sua forma, né? Tem mulheres que realmente têm facilidade em ter o filho normal. Já tem mulheres que, enfim, tem algumas situações que fazem com que elas não conseguem ter o filho normal, que foi a minha situação, tá? E aí eu engravidei a primeira vez, perdi,
E sabe, mais aquela vontade, anseiando por ter um filho. Quando foi mais ou menos, acho que uns 3 meses depois, eu tava grávida novamente, que foi do meu filho mais velho, sabe? Tive muito medo, tive muito receios, porque assim, quem já passou por um aborto, ele fica com aquilo ali na cabeça. E aí, será se vai dar certo? Será se vai dar certo? Será se vai, sabe? E aí, eu engravidei novamente. E foi assim, foi uma gravidez abençoada, sabe? Porém, como é a primeira gestação, a gente tem seus sustos, né? Tem seus sustos. E não foi diferente comigo, né? Tive sangramentos, na minha primeira gravidez tive sangramentos. Tive que ir várias vezes na maternidade para ver desde o início da gravidez, né? E depois passou um período, mais pro finalzinho continuei, né, tendo alguns probleminhas assim relacionados à gravidez. E aí fiz uso também de ultragestão, porque como eu tive sangramentos, né, eu tive que usar a ultragestão, né, por um período. Usei, graças a Deus, assim, essa minha primeira gravidez foi muito complicada, assim, eu digo complicada porque assim, eu tive um aumento de peso muito grande, eu pesava 55 quilos quando eu engravidei. Quando eu fui ganhar meu menino, eu estava com 90 quilos, ou seja, eu dobrei praticamente o peso que eu tinha, sabe? E assim, eu não sou muito alta, sabe? Então assim, era nítido, sabe? Eu tive diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Então assim, devido à diabetes gestacional, eu tive um aumento muito grande de peso, sabe? E eu engordava muito inchada, muito inchada. Nessa época eu trabalhava, toda a vida eu trabalhei, sabe? Só que nessa época eu tava trabalhando em uma UTI, sabe? Trabalhei durante 6 anos em uma UTI. Amo de paixão, sabe? Meu emprego, assim, primeira oportunidade que eu tive na área da saúde, assim que eu terminei meu curso técnico, né? E eu trabalhei lá grávida, né? Até meus 35 semanas de gestação. Eu trabalhei lá, porque foi bem na época que começou a primeira onda do Covid. E quando começou a primeira onda do Covid, a nossa unidade onde eu trabalhava, a nossa UTI, ela virou exclusiva de Covid. Só recebia pacientes Covid na primeira onda. E aí, nessa época eu fui afastada, porque foi a época que eles começaram, né, a afastar gestantes, pessoas que tinham suas restrições, né? E aí eu fui afastada, só que eu já fui afastada com 35 semanas, certo? Então, fiquei 35 semanas afastada, eu realizava serviço remoto em casa, né? E até o período que eu fui ganhar neném, tá? Meu primeiro filho, eles tiraram com 38 semanas, porque assim, não tinha mais espaço para crescer dentro de mim. O menino era imenso dentro de mim, sabe? E aí eu lembro como hoje, que assim, nas últimas consultas do pré-natal, o médico me mandou, já com 36 semanas pra lá, que ele falava assim, Débora, não tem condição, não tem. Eu já tava com histórico de diabetes gestacional. Eu estava inchando demais as minhas mãos, meus pés, o meu rosto. É porque eu não tenho foto aqui pra mostrar pra vocês. E aí ele me mandou com 36 semanas, com 37 semanas, com 38 semanas, eu fui pra maternidade. E aqui nós temos uma maternidade muito boa, muito boa. Assim, tem suas deficiências como qualquer hospital público, né? A gente sabe, mas assim, eu falo por mim. Por mim, eu tive meus 3 filhos lá. Então, assim, Débora, eu não tenho que reclamar dessa maternidade aqui, sabe? Eu não tenho que reclamar, né? Tem pessoas que reclamam sim, sabe? Como reclamam de um hospital particular, né? A gente sabe que tem suas deficiências,
A gente sabe que tem suas precariedades dentro de um hospital público, a gente sabe. Mas assim, eu estou falando referente a mim, referente aos meus cuidados, referente ao período que eu estive internada. Eu não tenho o que reclamar. Nas minhas 3 gravidez, nos meus 3 partos lá, eu não tenho o que reclamar. E aí, com 38 semanas, com 37 semanas e 6 dias, eu fui encaminhada novamente para a nova maternidade. E aí, eles me internaram, eu passei o dia na maternidade, porque lá é assim, a única maternidade pública que tem aqui, na cidade, sabe? Na cidade. Uma capital. É a única maternidade pública que tem aqui. Então, assim, ela atende, além dela atender a nossa capital, ela atende algumas situações que vêm de cidades vizinhas, entendeu? Cidades vizinhas, né? Algumas emergências que eles acabam encaminhando para cá. Por quê? Lá tem profissionais de excelência, tem todas as especialidades, entendeu? A gente sabe, não estou falando que é perfeito em tudo, eu estou falando pelo que eu sei, sabe? Pelo que eu sei e pelo que eu passei lá. Tem pessoas que reclamam horrores e tá dentro do seu direito, não estão errados. Eu estou falando o período que eu estive lá, tá? Eu não tenho o que reclamar, o período que eu estive lá. E aí o doutor me encaminhou para lá com 37 semanas e 6 dias. Eles me internaram, né? Porque eu tava com todo o histórico de diabetes gestacional, eu tava com pré-eclâmpsia, que minha pressão tava aumentando, né? Eles me internaram e a médica falou o seguinte, que ia induzir o parto, ia induzir. Então eu fui de manhãzinha pra lá, né? Que foi assim que eu terminei a consulta do pré-natal, no postinho, já me encaminhou pra lá. E aí ela me internou, a médica falou assim, Débora, eu vou te internar. E assim, quando a gente chega lá, eles fazem todos os exames, então assim, tem um processo, sabe? É um processo burocrático. São exames que às vezes são feitos lá, são outros exames que não são feitos lá, é mandado para outro hospital público. Mas assim, a gente entra e faz todos os exames. Porém, a gente passa o dia lá. E não foi diferente comigo. Eu passei o dia lá, fiz todos os exames que eu tinha que fazer. E quando foi mais ou menos por volta de umas 4 horas da tarde, eu fui mostrar os exames para a médica. Tinha feito uma ultrassom também que ela pediu. E a médica falou assim, Débora, eu vou ter que te internar. Porque na ultrassom anterior, que a médica tinha me pedido, ela falou assim, Débora, o médico da ultrassom falou assim, Débora, eu não tenho como medir o seu menino. Eu não tenho como medir o seu menino. Ele está todo enrolado dentro de você, todo embolado dentro de você. E ele não tem espaço, eu não tenho como medir, eu não sei onde é que tá braço, onde é que tá perna. Tá um bolo dentro de tudo. Tá um bolo. Porque não tem espaço mais para o menino se mexer. Não tem. Sabe? Eu tinha muito líquido, que eu fui aquelas polidral, né? Então, muito excesso de líquido demais. E aí elas me internaram nesse dia e começaram a indução. Por volta de 4 e pouquinho da tarde, 5 e pouquinho da tarde, eles começaram a indução. Nessa indução, aqui no período que eu estive, foram 6 comprimidos que foram introduzidos via vaginal. No intervalo, eu não lembro ao certo, então não vou falar o tempo que era, mas tinha um intervalo grande de um para o outro. Colocaram o primeiro comprimido, esperou um pouco, não senti nada, tranquila, andava, caminhava, ia para cima, ia para baixo e tal. No segundo comprimido, detalhe, ela me internou, eu tava com 1 centímetro de dilatação, tava com 1 centímetro. Só que, devido a diabetes gestacional que eu tinha dado e devido a pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão, eles não podiam me liberar. Porque assim, às vezes a mulher tá com 1 centímetro de dilatação, 2 centímetros de dilatação, e tá tudo bem a gestação, eles liberam para casa, né? Vamos ver o que vai dar, né? Se você vai evoluir um pouquinho mais, um pouquinho, e tantas horas depois você volta. E assim foi, mas comigo foi diferente, porque eu tinha todos os sinais que eu não podia ir para casa e depois voltar. E aí eles me internaram. E aí começaram a indução, né? Colocou o primeiro comprimido, colocou o segundo comprimido,
colocou o terceiro comprimido, aí eu vim sentir dor. Sentia dor, gente do céu, de subir nas paredes, de tanta dor, de não saber onde é que colocava a mão, o pé, sabe? Era uma dor terrível no terceiro comprimido, chega cansava. Depois do terceiro comprimido, eu acho que eu tinha evoluído para 1,5, por aí assim, de dilatação. Mas no terceiro comprimido, tem mulher que no terceiro comprimido já tá, entendeu? 3, 4. Eu não, no terceiro comprimido eu tava com 1,5. Aí ela foi e colocou o quarto, colocou o quinto, era 6 comprimidos, colocou o sexto. Quando foi no sexto, ela falou assim, não tem jeito. Não evoluiu nadinha. Evoluiu nada. Porque quem entrou com 1, tá com 1,5 para 2, não evoluiu nada. Eu tinha praticamente, eu entrei no dia, um dia anterior, e eu ganhei no outro dia, à noite, época da Covid, primeira onda da Covid. E aí eu entrei no dia 29 do 4 e ganhei ele no dia 30 do 4. Gente, pensa numa agonia. Porque assim, eu já não tinha posição mais pra ficar. E aí foi que eles falaram, não, Débora, chega. Fizeram CTG, porque tem que, nessa brincadeira toda, você tem que ir verificando os sinais vitais da criança. Ver se ele não entrou em sofrimento fetal e tudo mais. E aí ele começou a entrar em sofrimento fetal. E aí eles falaram, não, Débora, agora vai ter que ir pra faca mesmo, vai ter que ser cesariana mesmo. E aí, no dia 30, por volta de umas 9, pouquinho mais ou menos, eles me levaram pro centro cirúrgico e fizeram a minha cesariana, né? E um menino enorme, Gig. Meus 3 filhos, todos 3 foram Gig. E aí, era na Covid, não podia ninguém ficar, ninguém assistiu o parto. Foi eu sozinha, pensa numa barra. Mas tudo bem, terminou. Saí com ele de lá do centro cirúrgico com ele. Meu esposo viu. Ele, só eu passando, né, pro quarto, parou, tinha uma fotinha. E eu subi sozinha pro quarto, né? E Deus, e meu filho. Pensa numa noite assim terrível, porque assim, mãe de primeira viagem, um menino Gig, cesariana, não podia levantar a cabeça, não podia se mover, o menino com a boca pelo mundo, querendo comer. Mas vencemos a primeira fase, né? Graças a Deus, tive ele, tudo deu certo. O período da cesariana, 72 horas, eu fui liberada, mas ele, fizemos todos os exames, deu tudo certo. E aí veio o terceiro, que é o Gabriel. O primeiro é o Hugo Emanuel. O segundo é Gabriel, que é o meu filho do meio. Eu engravidei dele. O Hugo Emanuel estava com 1 ano e pouquinho. Eu descobri, o Hugo tinha feito aniversário de 1 ano. Dias depois eu descobri que eu estava grávida do Gabriel, que é o meu segundo filho, tá? A gravidez perfeita, sabe? Mas eu tive os mesmos problemas que eu tive na gravidez do Hugo Emanuel. Eu só não tive sangramentos, né? Só não tive isso. Mas eu tive diabetes gestacional, eu tive pré-eclâmpsia, elevação da pressão. E aí foi preciso tirar ele com 37 semanas. Fiz meus pré-natais, tudo direitinho. Ele foi considerado bebê Gig. Desde o iniciozinho dos pré-natais, os médicos já iam vendo, né, que a evolução dele, assim, o peso dele já estava muito para aquela idade gestacional, né? Se, suponhamos, vamos dar um exemplo aqui, era para ele pesar 100 gramas, vamos se dizer, 200 gramas, 300 gramas, vamos se dizer. Ele já tá 500 gramas. Vamos, um exemplo, sabe? Um exemplo que eu tô dando pra vocês. E aí, ele também foi de cesariano, parto cesariano, tá? Ele foi na segunda onda da Covid.
que tiraram ele dia 26 de dezembro, tá? Na segunda onda da Covid. Também foi um bebê considerado GIG. Também foi tirado pelos mesmos motivos, porque eu tive diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, fui pra maternidade. E aí eu fui pra fazer o pré-natal e os médicos ficaram me encaminhando por Dona Regina. Dona Regina, que é a nossa maternidade, acabei de falar o nome, Dona Regina. Então ficou encaminhando eu lá pra maternidade. E aí um belo dia, eu fui pra maternidade, chegou lá, a médica falou assim, foi fazer minha ultrassom. Ela falou assim, olha, se eles não tirar seu bebê hoje, você volta tal dia, lembro como hoje, que eu vou tirar. Porque você não tem condição mais nenhuma. Você tem histórico de diabetes gestacional, você tá com pré-eclâmpsia, sua pressão tá muito alta, não tá baixando. Então você vai fazer um mapa pra mim, você vai fazer um mapa direitinho. Conforme for, você volta tal dia. E aí eu não controlou minha pressão, não controlou a diabetes. E eu voltei, né? Voltei. Aí ela me avaliou, ela falou assim, não, Débora, não tem como. Não tem como, porque tá muito alta sua pressão. A glicemia, você fez o mapa, não baixou, então eu vou ter que tirar. E aí tirou ele à noite também, né? Na segunda onda do Covid. Também não tive acompanhamento com meu esposo, né? Não ficou comigo lá no quarto, porque eu não podia ficar. E também fomos liberados com 72 horas, tá? Certo, pensei que tinha acabado por aí. Lá se vem meu terceiro filho, Miguel. O Miguel, ele assim, eu digo que o Miguel, ele, assim, todos os meus filhos foram resposta de orações. Todos três para mim foram enviados por Deus. O Emanuel, depois eu vou falar um mais detalhado, sabe? Um vídeo para vocês. Mas o Emanuel foi uma promessa que eu recebi logo após o aborto que eu tive. O Emanuel foi meu primeiro filho, que é o meu primeiro filho. O Emanuel foi uma promessa que eu recebi na igreja, né? Que eu ia ter um filho, eu ia engravidar e seria um menino, sabe? E muito antes da gente receber essa promessa, meu esposo tinha sonhado com o nome dele, Emanuel. E assim, Deus é tão maravilhoso que Deus me mandou ele, me entregou da forma que a pessoa me passou, tá? E aí, o Miguel, ele veio num momento assim que eu não estava planejando para aquele momento, aquele exato momento. Eu estava planejando para um ano depois. Mas Deus estava planejando para mim naquela época. Eu fiquei muito assustada, porque assim, eu tinha perdido a minha mãe recentemente, sabe? Então assim, quando eu tive o Hugo e o Gabriel, eu tive o apoio da minha mãe, sabe? Eu tive a ajuda da minha mãe. Quando eu fui ganhar o Gabrielzinho, que é o do meio, a minha mãe ficou com o Hugo Emanuel. Ui, desculpa, gente. Já era tarde, eu trabalhei o dia todinho. Mas tudo bem. Tô aqui, firme e forte, gravando pra vocês. E aí eu fiquei com muito medo quando eu engravidei do Miguel. Porque assim, tem o meu pai, mas assim, eu não teria mais o apoio da minha mãe, eu não teria a ajuda da minha mãe. Mas tudo bem. Me desesperei, chorei muito, porque assim, querendo ou não, passa um filme na sua cabeça, sabe? Minha mãe sempre foi muito apaixonada pelos meus filhos, né? Então assim, ela não ia ver o nascimento desse, ela não ia acompanhar ele, sabe? Mas tudo bem, Deus sabe de tudo, né? E aí, eu pedia muito a Deus, sabe? Da forma que o Miguel veio, eu pedi a ele, sabe? Eu pedi a Jesus, eu queria um menino moreninho, sabe? Porque os meus outros 2 meninos são tudo mais clarinho. Aí eu falava assim, Jesus, eu queria um moreninho parecido comigo, sabe? Gente, por incrível que pareça, Deus me mandou esse menino assim, escrito. Parece demais comigo. Os outros 2 parecem com o pai, sabe? Parece com o pai dele. Mas o Miguel, ele parece comigo. Demais. E aí o Miguel também foi assim, tava trabalhando também, né? Trabalhei até
35 semanas, tirei férias, voltei, trabalhei mais um tempo, tive os mesmos problemas, diabetes estacional e pré-eclâmpsia, tá? Fiz, né, só que o do Miguel já foi diferente, porque o dos outros eu fiz o pré-natal pelo SUS, o do Miguel, graças a Deus, Deus nos abençoou, que eu consegui fazer o pré-natal dele particular, né? E aí o relato do Miguel foi assim, eu já tava, o parto do Miguel estava marcado pro dia 18 de outubro, tá? 18 de outubro. Tava marcado pro dia 18 de outubro. Só que Miguelzinho não aguentou esperar até lá. Na verdade, não foi nem ele, que com ele tava tudo bem. Quem não tava bem era eu, era a mãe que não tava bem. Os meninos toda a vida ficaram bem, sabe? E o Miguel também foi gig. O Miguel foi gig, o Gabriel, que é o do meio, foi gig, o Emanuel também foi gig. Todos os 3 filhos meus foram gig. Toda a carteirinha dos 3 tá escrito gig, tá? O Emanuel nasceu de 38 semanas, tiraram 38. O Gabriel tiraram de 37 semanas e o Miguel tirou de 36 semanas e 2 dias, tá? O Miguel, qual foi o motivo que tiraram ele? Além da diabetes gestacional, além da pré-eclâmpsia. Na verdade, a diabetes gestacional, minha gestação tava tudo ok. Eu tinha um aumento muito grande de peso, eu ganhava muito peso, tipo assim, por semana eu ganhava 5 quilos. Por semana não, perdão. Mais ou menos, por cada consulta que eu ia, eu ganhava mais ou menos 10 quilos. Ou seja, por um mês eu ganhava 10 quilos. É muita coisa. Na gestação todinha, é pra tu ganhar. Eu ganhava em um mês. Então, tava tudo ok. Entreguei na sexta-feira meu exame de curva glicêmica. Não tinha dado diabetes gestacional. Porém, porque a diabetes gestacional você pode desenvolver ela durante a gestação ou dias após, quase antecedendo ao parto. Eu mostrei a curva glicêmica para o meu ginecologista obstétrico na época e tava tudo ok, sabe? Na sexta-feira tudo ok. Quando foi após isso, eu comecei a desenvolver diabetes gestacional, sabe? E meu pescoço ficou muito escuro, muito, sabe? Escuro, sabe? E aí, mas na verdade o que me levou pra ir pra maternidade pra tirar ele foi uma alergia que me deu no meu corpo todo. Não tinha uma parte do meu corpo que não coçava, não tinha. Todo o meu corpo coçava. Meus braços, minha axila, tudo, minhas pernas. E essa coceira piorava, se intensificava à noite, por volta de 10 horas da noite. Aí eu entrei em contato com o meu obstetra. Ele falou assim, Débora, olha, tem 2 vertentes. Ou você tá com alguma reação alérgica, ou você tá com escabiose, né? Escabiose acho que a maioria conhece, né? Aí, como eu tenho filhos que estudam em escola e tudo mais, poderia ser. E aí aconteceu que ele me passou medicação, né? Os remedinhos eu usei e não melhorou. Aí eu aguentei uma semana desse jeito. Gente, era uma coceira, um trem de louco. Eu não sei se vocês conhecem pó de mico. Não sei se na cidade de vocês tem pó de mico. Mas é uma coceira semelhante a isso. Uma coceira louca, que ela pinica, parece que tem formigas de fogo comendo assim seu corpo. E aí eu avisei pro médico mais ou menos uma terça-feira, mais ou menos da semana. E aí piorando, usando as coisas e piorando. Teve um dia que meu esposo chegou do serviço, numa quinta-feira. Meu esposo trabalha dia e noite, né? Faz 24 horas, e aí ele chega no outro dia. Aí meu esposo chegou do serviço. Ai, perdão, desculpa. E aí eu falei pro meu esposo, falei, meu bem, eu não aguento mais, eu vou ficar louca de tanta coceira, porque eu não consigo dormir de noite, a barriga é muito grande, sabe, eu não tenho, sabe, durante o dia eu tenho que trabalhar e eu não tô aguentando
eu não tô aguentando. Gente, eu coçava minha barriga assim, ó, que parecia que ia arrancar, ia dar no sangue. Ia dar no sangue, uma coisa de louco, sabe? Eu troquei lençol da cama. Eu fiz tudo que vocês imaginaram, que vocês falassem, não, Débora, isso, tem que fazer isso. Eu fiz tudo que eu podia. E aí eu peguei, fui na maternidade, né? Nessa maternidade pública. Tava marcado para eu tirar ele dia 18 de outubro numa maternidade particular, a qual eu já tinha tudo organizadinho, sabe? O sonho de ganhar neném lá. E nesse dia eu não aguentei, falei, gente, eu não aguento, eu não sei o que é dormir, eu quero dormir, eu não aguento mais me coçar, eu não aguento essa alergia, eram os caros feios, sabe? Tipo de dermatite, sabe? E eu fui na maternidade, cheguei lá na maternidade, a doutora me avaliou. E aí ela pediu os exames de sangue. Ela falou assim, não, Débora, eu vou fazer uns exames e tal. Os exames saíram, o resultado tava tudo ok. Porém, ela falou assim, não, Débora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ultrassom. Quando ela fez a ultrassom, o neném tava gigante, com 36 semanas, ele tava pesando quase 4 quilos. Ou era 4 alguma coisa que eu tava pesando. Eles tiraram. Não vai ter alta. Você não vai ter alta, a gente vai te internar, porque não tem condição. Em 36 semanas, não vamos nem induzir. Né? Não vamos nem induzir. Porque como primeiro eles induziram do Manuel e não deu certo, quando foi do Gabriel eles não induziram, e do Miguel também eles não induziram. Porque assim, quando eles vê, já tem o histórico de um que você não tem, não evolui para um parto normal, eles nem tentam mais, né? Nesse caso, no meu caso específico, eles nem tentaram, porque como eu estava com a pressão elevada e com todos os sintomas de diabetes gestacional, então eles nem tentaram, já me mandaram logo para cesariana. E aí eles tiraram o Miguel em setembro. E dia 23 de setembro, eles tiraram o Miguelzinho, né? Parto cesariano, um menino enorme, lindo, tirou, né? Colocaram em cima de mim, eu vi ele, só que ele nasceu com desconforto respiratório, né? Então assim, tiraram e mostraram, já levaram ele lá pro cantinho para fazer reanimação dele, tirar resto de parto e tudo mais, sabe? E aí começou uma batalha, porque a gente tem um filho da gente, quem já tem, imagina que todos vão ser do mesmo jeito, mas, né, às vezes pode as coisas sair do eixo, né? E aí tiraram o Miguelzinho, o Miguel nasceu com esse desconforto respiratório, sabe? Eu fiquei muito desesperada, porque assim, a gente tá vendo, sabe? A gente tá vendo, a gente sabe, a gente olha pro lado, a gente vê aquela movimentação, a gente sabe que não tá tudo ok. Meu esposo, não, tá tudo bem, meu bem, tá tudo bem. E eu angustiada, sabe? E aí Miguel precisou ficar 8 dias na UTI. Eu fiquei 7 dias internada também. E aí nessa maternidade onde eu ganhei ele, que é uma maternidade pública, lá tem UTI, né? Tem todo um aparato. Só que o Miguel ele nasceu com desconforto respiratório. A gente sabe que é grave, Só que nessa maternidade as crianças são muito graves, sabe? A maioria tá entubada, a maioria tem uma cardiopatia, a maioria tem que fazer algum procedimento cirúrgico, sabe? E o Miguel, ele tava com desconforto respiratório. Óbvio que a gente sabe, desconforto respiratório é algo muito sério, é algo muito grave, é algo que a criança nasceu com desconforto, se você não cuidar, não ter o atendimento, ele pode evoluir para mal, entendeu? E aí, como eu no hospital, no outro hospital, na UTI, onde eu trabalhava, né? Eu fazia toda essa movimentação de regulação, organizava, entendia muito sobre esse trâmite, porque eu mexia com isso, né? Eu era analista de contas, então assim, eu mexia com essas tramitações. Eu solicitei, né, a médica pediatra dele, né? Falei, doutor, olha, eu sei que o Miguel não tá bem, sabe? Eu tenho ciência, eu tô vendo, mas se for necessário ele ir para uma UTI, que a senhora me fale, porque eu tenho interesse em transferir ele para X UTI.
Aí ela, você tem? Tem. Eu falei, doutora, eu quero só que a senhora seja realista. Bem realista comigo, bem sincerona, sabe? Ela, não, Débora, a gente ainda tá vendo, tá? Vamos deixar ele de observação. Ele nasceu de manhã. Vamos deixar ele de observação e conforme for, eu te aviso. Mas no finalzinho da tarde, doutora, por favor, não mente pra mim não, tá? Se ele precisar mesmo, realmente, eu tenho interesse, sabe? Não é que eu estou desconfiando ou duvidando da tratativa aqui, não, jamais. Eu tive meus 3 filhos aqui, tanto que quando eu passei mal, o primeiro lugar que eu corri foi pra cá, sabe? Se eu não acreditasse, não confiasse, eu não viria pra cá. Eu esperaria. Mas assim, é que a gente sabe que aqui a realidade das crianças que estão lá na UTI é totalmente diferente, não um simples desconforto respiratório. Aí ela falou assim, não, Débora, faz o seguinte, eu vou verificar direitinho e até o final do dia eu te falo. E esse período eu fiquei na sala de RPA, que é a sala de recuperação. Todas as mãezinhas com seus bebezinhos e eu sozinha. Só eu e meu esposo, sozinha não. Eu e meu esposo, né? Que já do Miguel ele pôde me acompanhar, ele pôde assistir o parto. Ele assistiu o parto do Gabriel e do Miguel. Só que do Miguel ele ficou desde o parto até a alta nossa, ele ficou direto. E aí o Miguelzinho nasceu com esse desconforto respiratório, tá? Foi preciso ir para UTI. Graças a Deus nós conseguimos transferir ele para UTI onde eu queria que ele fosse, tá? Eu também tive que ser transferida para o hospital, né? O mesmo hospital, fiquei internado durante 6 dias e ele ficou internado durante 7 dias na UTI, tá? Miguelzinho evoluiu super bem, porém ele usou dietinha parenteral, né? Aquela dietinha aveia, tá? Ele usou a dietinha, sabe? Ele usou alguns equipamentos para melhorar essa questão dessa insuficiência, desse problema respiratório que ele teve, né? Esse cansaço que ele teve. E graças a Deus, gente, assim, eu tive alta, sabe, lá, assim, o período que eu tava no quarto, né, internada, eu tinha os horários para eu ir visitar ele, dar de mamar, ficar com ele um período, e eu ia, aproveitei o máximo o período que eu estava lá. Quando foi um certo dia, o médico, um dia antes dele ter alta, o médico falou assim, Débora, olha, você ainda tem indicativo para ficar internado, porque você ainda está em tratamento. Só que se você quiser ter alta, a gente organiza a sua alta, porque você pode continuar esse tratamento em casa. Mas se você quiser ficar aqui, você fica. Porque aí você sai quando o neném tiver alta. Eu falei, doutor, a questão é o seguinte, eu não sei quando que o neném vai ter alta. Eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é depois da manhã, não sei se é daqui 2 dias, 3 dias, não sei. Se vocês me falassem, o pediatra me falasse assim, não, Débora, daqui 2 dias ele vai ter alta, eu ficaria. Mas eu não sei. E pediatras não costumam, porque assim, pediatra, eles se respaldam em tudo. Então, eles só dão alta quando eles sabem que tá tudo bem. E aí, aconteceu que eu tive alta, né? E falei até pro doutor, falei, doutor, seria egoísmo da minha parte eu ficar aqui e não esquecer dos outros 2 que estão lá em casa, sabe? Estavam na casa da tia, na verdade. Eu sei que eles estão sendo muito bem cuidados, que eles estão muito bem cuidados. Só que eles também estão sentindo a minha falta. Aí o doutor até falou assim, não, Débora, realmente você é bem, sabe, você é bem dura. Porque assim, você passar por isso que você tá passando e você, entendeu? Passar por isso e ainda você ter segurança de falar, eu falei, doutor, porque eu tenho que pensar no outro, sabe? E eu tive alta. Vim pra casa ser meu filho, sabe? Uma dor, sabe? Que eu não desejo pra ninguém. Uma dor terrível, porque eu tinha organizado tudo, mala maternidade, separado o tuquinho, tudo dentro do saquinho pra ele usar. E ele não pôde usar nada. Ele só usou a roupinha no dia que saiu. E aí eu tive alta hoje, vamos dizer assim, um exemplo, eu tive alta hoje, durante a tarde. E no outro dia Miguel teve alta. No outro dia ele teve alta. Né? E aí, assim, eu viria pra casa pra mim ir nas visitas, né, nas mamadas. E eu só sei que no outro dia não deu pra eu ir cedo, porque o carro tinha amanhecido com um baita de um prego no pneu. E a gente passou na borracharia pra arrumar essa questão do pneu. Porém, na noite que eu cheguei, eu falei, Jesus, eu vou arrumar a bolsa do meu filho, vou colocar as roupas do meu filho aqui, tudo dentro, e a roupinha que eu quero que ele saia.
Eu amanhã eu vou visitar meu filho, quero muito que ele saia comigo nos meus braços, mas se não for para ele sair amanhã, ele vai sair no dia que ele estiver bem. Eu não quero que ele saia de lá mal, eu quero que ele saia de lá bem. Mas eu queria que ele saísse amanhã. E aí nós fomos, né, pra maternidade. Na verdade eu não pude nem entrar na parte da manhã. Eu pude entrar, eu avisei pra eles que eu só ia mais tarde. E assim foi. Eu passei na borracharia primeiro, né, pra gente ver essa questão. Eu mais meu esposo passamos na borracharia pra gente ver a questão do pneu. E de lá a gente iria. Eu guardei a bolsa do meu filho dentro do carro e falei assim, Jesus, se for o dia dele sair, eles vão me ligar e vão avisar. Se não for, você vai preparar o dia. Sem mentira nenhuma, por essa luz que tá bem que me clareando hoje. Quando eu cheguei na borracharia, o pessoal falou assim, mandou uma mensagem. Pode trazer a roupinha do Miguel, que o Miguel vai estar de alta hoje à tarde. Falei, a bolsa dele já tá dentro do carro. Tá? Porque Deus é fiel. Fui pra maternidade, fiquei lá um período da tramitação, sabe? Até meu filho teve alta, veio embora comigo pra casa, sabe? Uma sensação, sabe, de vitória, sabe? Sensação de vitória. E aí, hoje o Miguelzinho tá com 11 meses, vai fazer um ano esse mês, tá? E aí é mais ou menos essa história sobre as minhas 3 gestações, tá bom? Agradeço de coração quem esteve comigo aqui até esse período, sabe? Ficou um videozinho muito comprido. Mas assim, eu tentei reduzir o máximo possível, sabe? Porque se eu não reduzisse, e se eu fosse falar os detalhes por detalhes, né, os pormenores, aí que ia ficar grande esse vídeo, tá bom? Mas é isso, sabe? E confiar, sabe? Pra você que tá tentando ter uma gestação, não é fácil. Eu também fui tentante, sabe? Tentei, sabe? Me decepcionei. Mas quando Deus, ele entrega uma benção, pode descansar. E você pode até passar por luta com essa benção, mas Deus te dá a vitória, tá bom? E é isso que eu encerro esse vídeo hoje, tá? Agradeço vocês de coração, sabe? Obrigada por vocês terem me acompanhado, sabe? Aqui. Eu já tô gravando um outro vídeo, que é uma rotininha. E aí eu creio que eu consigo colocar ele no máximo até quinta-feira, tá? Desculpa porque realmente eu estou bastante cansada, tá bom? Mas eu falei, não, deixa eu gravar ali um videozinho pra colocar no canal, tá bom? Mas agradeço vocês de coração. Comenta aqui embaixo, deixa o like, tá bom? Comenta aqui embaixo, sabe? De onde que vocês estão vendo meu vídeo, se vocês estão gostando, tá bom? Pode falar, gente, pode falar. Tô aqui aguardando e ansiosa pelos... Deixa lá o joinha, curte, compartilha, comenta, tá bom? E ó, beijo, fui.